Bom dia, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero levantar essa questão para vocês. Isso foi um desfile ou foi um ritual? Bom, eu estou me referindo a respeito deste desfile, oficialmente um desfile, né? A palavra em inglês que eles usam para descrever é parade, que traduz para desfile, de 22 múmias reais, ou seja, antigos faraós e rainhas do Egito foram então transportados do seu lugar antigo de preservação, que era o Museu do Cairo, até o novo museu, que começou a ser construído no começo desse século, então dos anos 2000, e era para estar pronto em 2020, mas parece que houve um atraso e agora ele vai ficar pronto em 2021. O segundo museu também fica no Cairo e é para ser o maior museu com artefatos antigos de uma civilização antiga do mundo. Essas 22 múmias reais, eu vou mostrar aqui as imagens do vídeo do desfile para vocês, elas foram então transportadas num desfile que durou 2 horas e foi algo assim que o próprio governo egípcio exigiu que acontecesse da melhor e mais luxuosa maneira possível. Então você tem toda essa situação de um desfile extremamente bem feito, bem organizado, de uma maneira super luxuosa, como a gente pode ver nos carros que estão transportando essas múmias. E durante a apresentação, você pode assistir ela no YouTube, os apresentadores falam que esse é um evento histórico. Então, algo histórico simplesmente para transferir 22 múmias de um museu para o outro. Ou será que é histórico porque isso é um ritual em escala muito grande que está sendo apresentado pela mídia, cujo papel é distorcer os fatos, está sendo apresentado como simplesmente um esquema para aumentar o turismo? Muito suspeito tudo isso, vocês não acham? Inclusive, o próprio formato do museu em si também é suspeito. Inclusive, em uma das reportagens foi dito que os cidadãos escondessem o lixo que aparece então ao redor das suas propriedades. O Cairo, o Egito em si, na verdade, apesar de muito lindo, muito histórico, ele é um lugar bem descuidado. E o que é incrível é que você tem um país extremamente pobre, onde crianças catam comida do lixo, que eu fiz vídeo sobre isso também aqui no YouTube, e o governo investe milhões em fazer algo que é só um desfile, tá? Para transportar as múmias. Deve ser mesmo. E também na simbologia de tudo. A gente vê os símbolos, inclusive, parece ter um foco ligado ao sol. Mas o que eu acho interessante é que, conforme a gente assiste esse desfile que aconteceu aqui, o resumo do desfile, a gente vê que, obviamente, foi uma operação que custou milhões de dólares. Qual que é a intenção de investir tanto dinheiro em um desfile? Algo que, se você for parar para pensar, múmias são movidas de um lugar para o outro o tempo inteiro, assim como vários artefatos. Então, qual que era a necessidade de fazer esse desfile? E não só um desfile normal, porém algo dessa magnitude, e chamar esse desfile, inclusive, de Golden Parade, que traduz para desfile dourado. O nome Golden, dourado em si, é de extrema significância para o pessoal pagão da Nova Era por conta dos eventos que acontecerão conforme se aproxima a inversão do campo magnético, que é, na minha percepção, a representação do julgamento divino e da volta do Messias. Então, esse evento, os pagãos também chamam de o início da Era Dourada, que, no caso, para os cristãos, é o início do milênio de paz, que isso tem ligação com a questão religiosa e profecias. Não vou entrar nesse tópico aqui no YouTube, porque eu não quero falar sobre religião aqui. Porém, nós sabemos, lá no Patreon eu tenho horas e horas de estudo que tem significância nesse nome Golden. Ok, então você tem isso que aconteceu, inclusive alguns desses reis e rainhas aí que foram transferidos, inclui o Ramsés II. Eu já fiz um vídeo sobre o Ramsés II aqui no YouTube. Ele tem muita relevância porque acredita-se que ele era o faraó que controlava o Egito na época de Moisés. Tudo isso tem muita significância, as múmias têm significância, e o que mais tem significância, na minha sincera opinião, é a data usada para esse desfile, que foi o dia 3 de abril, o sábado do final de semana de Páscoa. Nós sabemos que a Páscoa é se não o feriado mais importante do calendário cristão, porque é a ressurreição de Jesus Cristo. Então,
por quê? Será que tem alguma coincidência? Ou será que isso aí foi realmente algo ritualístico? Por que eu acredito que foi algo ritualístico? Bom, eu já comentei aqui, inclusive eu falo muito sobre isso desde o início do canal, falo no Patreon, que as sociedades que controlam o mundo, elas têm práticas ritualísticas. Inclusive tem um livro aqui muito interessante que eu estou lendo para pesquisas, que fala em detalhes sobre alguns rituais presentes em uma ordem secreta chamada Skull and Bones, que era a ordem secreta onde participaram os presidentes George Bush, que teve o pai e o filho, então o avô também, o Prescott Bush, também participou. Então, assim, não só essa sociedade, como outras sociedades secretas, elas estão repletas de rituais. Na antiguidade, todos os povos antigos tinham rituais. Hoje, nos dias de hoje, nós temos rituais. Quais que são alguns rituais que a gente tem? Por exemplo, comemoração da virada de ano, vários feriados assim que não tem nada a ver com questão de religião, mas que são comemorados iguais, práticas que a gente faz, isso são tudo rituais. Então, esse pessoal que controla as coisas, inclusive no vídeo do canal de Suez que eu comentei, sobre a questão do órgão sexual masculino, muita gente tirou sarro. Pessoal, essa gente que controla tudo, essas entidades que controlam tudo, elas usam símbolos para rituais. Inclusive, uma das coisas que aconteceu aqui foi o anunciamento, ou na verdade a revelação de um obelisco na praça Tahrir Square, em Cairo. Então, esse obelisco é conhecido como obelisco do Ramsés II. E, aparentemente, pelo que dá pra ver aqui, não tem muita informação sobre isso na internet, na verdade, eu achei interessante. É um obelisco que foi encontrado da época do reinado do Ramsés II. Então, um obelisco, que é um símbolo fálico, que é associado ao órgão sexual masculino, foi levantado nessa praça aqui. Quem estuda o modelo eletromagnético do universo e da Terra sabe exatamente a significância desta imagem aqui e deste obelisco justamente no meio de um círculo com os 4 pontos aqui, com esses outros círculos menores dentro. Inclusive, quem está no Patreon sabe exatamente o que isso aqui significa. Então, obviamente, isso tem alguma significância. O obelisco ele está presente em pontos cruciais no mundo inteiro, nas cidades do mundo inteiro. Inclusive eu fiz um vídeo sobre isso aqui no YouTube, como você consegue encontrar esse símbolo em todos os lugares. E agora a gente vê essa cerimônia, esse ritual. Para mim isso é uma cerimônia de um ritual que aconteceu numa data importante, que é uma data onde celebra a ressurreição de quem seria alguém mandado por Deus para salvar a humanidade. E a elite então faz como se fosse assim uma zoação, tipo um mock ritual, que seria um ritual de inverter os valores nessa data justamente para honrar a quem? Para honrar os faraós, que eram vistos no Egito Antigo como deuses. Então, para mim, tem alguma coisa suspeita aí. E não podemos esquecer que essas sociedades secretas que controlam o mundo tiraram boa parte do ocultismo, da sua simbologia, dos seus rituais, justamente do Egito Antigo. Essa é uma das civilizações mais antigas da história e ela é, então, uma das grandes predecessoras para essa cultura do culto da personalidade pagão, aonde deuses com o D minúsculo são adorados no lugar, então, do Criador de tudo. O Egito é o berço de muito do paganismo que a gente enxerga nos dias de hoje, dessa agenda para uma nova ordem mundial. Deixe nos comentários o que vocês acharam disso, se vocês acham que isso foi simplesmente um simples desfile para atrair turistas, que nem muitas matérias falaram, ou se isso foi um ritual ligado aos eventos que estão para acontecer, ligado ao pessoal dos nefilins, dos anjos caídos, né? Porque nós sabemos que os faraós, na história que foi escondida da gente, tem ligação, e eu já fiz vários vídeos aqui sobre o Egito, eu já fiz vários vídeos falando sobre isso, tem ligação com essas entidades que vieram para a Terra e agora, muito em breve, provavelmente virão de novo e serão vistas como alienígenas. Nós sabemos que não são alienígenas. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigada pelo apoio enorme de vocês. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Tenham todos um ótimo dia e uma ótima quarentena forçada.